acabou de terminar a votação para a dissolução do parlamento de Israel, que foi recém-eleito. E muitos podem perguntar, por que que isso aconteceu? Como assim? Como que esse negócio acontece? Então, para entendermos isso, tem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, entender como é que funciona o sistema das eleições em Israel. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou colocar, mas eu vou falar de maneira bem resumida. E, em segundo lugar, entender a questão política por detrás. Então, como é que funciona o parlamento? Tá? O parlamento temos 120 cadeiras. Quando nós votamos, os israelenses votam, nós votamos em um partido. Esse partido tem uma lista que vai de 4 até quanto eles quiserem, pode ser até 120 membros. De todo modo, os votos são contados e é atribuído em um sistema proporcional o número de votos, e aí é decidido o número de cadeiras para cada partido. Ok? Então, em cima disso, você tem que, depois dessas eleições, os partidos se reúnem, o presidente, que largamente ele tem uma função simbólica, mas nesse caso ele tem uma função política importante, que o presidente ele vai ouvir todos os 120 membros que foram eleitos e cada um deles vai falar quem que eles pretendem indicar para primeiro-ministro, e aí o presidente vai pegar essa pessoa e vai escolher ela, vai colocar ela para tentar fazer uma coalizão. O que é uma coalizão? Que faz-se necessário 61 ou mais parlamentares que vão assinar uma série de acordos e com isso eles vão fazer a coalizão e aí vão, depois disso, votar para o primeiro-ministro e assim o parlamento vai estar funcionando. Então, o que aconteceu? Tá? E aí, ok, isso daí é essa regra. E o que acontece se essa coalizão não for feita? Existe um prazo para essa coalizão ser feita. Se a coalizão não for feita, tá, em 28 dias, a pessoa eleita que o presidente escolheu para tentar fazer essa coalizão pode pedir uma prorrogação, que foi o que o Netanyahu fez. Pediu mais 14 dias, que é o prazo que é para essa prorrogação. Então ele teve mais 14 dias e ainda assim não conseguiu formar uma coalizão. Aí, nesse caso, o que acontece? Acabando o prazo, o presidente ele pode agora apontar uma outra pessoa. O presidente Rivlin poderia, então, por exemplo, apontar o Benny Gantz, que foi do partido que também teve mais de 30 cadeiras e poderia, talvez, conseguir uma coalizão. Porém, antes do presidente poder fazer isso pela lei, o parlamento se juntou e decidiu que eles fizeram uma votação e nessa votação foi decidido que o parlamento será dissolvido. Foram 74 a 45, salvo engano. Foram mais de 70 votos que foram para que o parlamento agora acabe e tenhamos novas eleições. Então, fazendo isso, o presidente não pode apontar uma outra pessoa, ninguém mais agora pode fazer coalizão, acabou. Então, agora teremos novas eleições. Então, por que isso aconteceu? Por que não conseguiram fazer uma coalizão? Aparentemente, o motivo principal foi uma disputa entre o Avigdor Lieberman, tá, do partido Israel Beiteinu, e os representantes dos partidos ultra-ortodoxos, Haredim. Então, em que estava a disputa? Aqui em Israel, o serviço militar ele é obrigatório, tá? Seja para homens, seja para mulheres. Existem certas situações onde a pessoa pode não fazer o serviço ou, ao invés de fazer o serviço militar, fazer uma espécie de serviço comunitário. Isso é muito comum para as mulheres. Mulheres religiosas, em geral, optam por essa possibilidade.
E é muito comum um serviço comunitário, como, por exemplo, a pessoa ela faz um treinamento muito básico no Exército e ela vai ajudar, por exemplo, em uma escola para crianças com necessidades especiais, ou vai ajudar cuidando de pessoas idosas. De todo modo, o serviço militar ele é obrigatório para todo mundo, mas para todos os israelenses, mas no caso dos ultra-ortodoxos, existia uma previsão que as pessoas que estavam inscritas e estudando em uma instituição religiosa de estudo judaico, de estudo da Torá, numa yeshiva, a pessoa ela poderia adiar a necessidade de ir para o exército até uma certa idade. Depois da certa idade, ela não teria mais essa necessidade. E isso que vinha sendo feito até que a Suprema Corte julgou essa ação como inconstitucional. Apesar de Israel não ter uma Constituição, mas eles julgaram que isso não poderia ser feito e então incumbiram o governo a tomar uma decisão e fazer uma lei que vai agora fazer que os judeus israelenses, que são ultra-ortodoxos, que eles também façam o serviço no exército ou o serviço comunitário, como todos os outros cidadãos têm que fazer. Só que esses judeus ultra-ortodoxos, eles não querem, não aceitam que esse serviço seja obrigatório e eles se recusam a que todas as pessoas tenham que servir ou mesmo fazer serviço comunitário, mesmo que seja para as suas próprias comunidades. Os líderes religiosos declararam que isso é inaceitável, que eles não irão fazer. E aí entra a discussão que o Lieberman, ele, ainda no parlamento anterior, a Suprema Corte deu um prazo até julho para que o governo decidisse essa questão, já depois de ter algumas extensões, e uma primeira versão do que seria a lei tinha sido formulada. No caso Lieberman, o público que vota no Lieberman é um público nacionalista, não religioso, e, em parte, os russos também, ele recebe uma votação expressiva dos russos. E o Lieberman, ele colocou como exigência para a coalizão que as regras decididas no parlamento anterior se mantivessem nesse parlamento. Então, as regras que foram colocadas para a primeira leitura da lei. No caso, a lei no parlamento de Israel passa por 3 leituras, uma leitura preliminar e depois outras 2 votações. Os ultra-ortodoxos alegam que essa primeira lei, a lei colocada na versão preliminar, estaria sujeita ainda a mudanças e eles tinham algumas exigências. No caso, a exigência dos ultra-ortodoxos é que não haja nenhuma cota estabelecida diretamente pela lei de quantas pessoas, de qual percentual da comunidade ultra-ortodoxa teria que servir. Lembrando que, para todos os outros judeus israelenses, o serviço militar é obrigatório. Mas eles também não estavam aceitando que houvesse uma cota, e o Lieberman colocou que isso é uma condição da qual ele não vai abdicar. E os ultra-ortodoxos não aceitando, o Lieberman não aceitando, ficou uma situação que o Lieberman tendo 5 mandatos, sem ele, o máximo que o Netanyahu conseguiria juntar eram 60 parlamentares, de modo que precisa de 61, e assim não dá. A quantidade de mandatos do partido ultra-ortodoxo são de 8, então também fica impossível. E não havendo esse acordo, teremos novas eleições. Então, dependendo de como que a configuração do parlamento seja nas novas eleições, vai ser possível ter um acordo diferente, alguma coisa que mude. Mas a explicação está aí. E vamos ver o que irá acontecer nas próximas semanas e meses até lá. Então, é isso. Eu fico por aqui. Se você achou esse vídeo útil e instrutivo, por favor, compartilhe, dê seu like, inscreva no canal, que teremos outros vídeos em breve, se Deus quiser. Muito obrigado.